E eu quero agradecer a minha oportunidade, amém? Amém. Está quase dando a hora e ele vai ensinar também o cara. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nós com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos ler uma palavra bem rápido, quando a gente está terminando esse encontro lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. O que aconteceu, irmã Isma? Dê um sorriso, que Deus é bom. Glória a Deus. Eu sei que a vida do crente é cheia de problema, mas maior do que as pessoas falam, né? Que maior do que os nossos problemas é o Deus que habita em nós. Então, glorifique o nome do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus que habita em você é maior que os seus problemas. Glória a Deus, aleluia. Isso não é bíblico não, isso eu ouvi pessoas falarem. Então, amém? Amém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Mas a Bíblia também fala, né? Maior o que está em nós do que o que está no mundo, né? Agora isso aí é Bíblia. Então, para todos os efeitos, recebam. Glória a Deus. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, porque não vos movais facilmente dos vossos entendimentos, nem vos perturbeis, que por Espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo esteja já perto. Ninguém de maneira alguma vos enganeis, porque não será assim. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o que se opõe-se e levanta contra tudo o que é chamado de Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém? Só até aqui, igreja. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ultimamente a gente tem visto umas coisas no mundo que tem acontecido e a gente fica com medo em alguns pontos. Em alguns pontos eu vou dizer para vocês que eu fico com medo e em outros pontos eu fico feliz. Um ponto eu fico com medo porque eu sou carne. E no outro ponto eu fico com medo, a gente é sujeito a temer, né? Mas de outro ponto eu fico feliz porque eu sei que tem uma grande cidade celestial esperando por nós, né? É por isso que a gente fica alegre. A gente sabe que a nossa dor vai ser uma dor rápida. E logo depois, quando nós abrirmos nossos olhos, nós iremos estar na grande cidade celestial, ao lado do Senhor Deus, a qual nós largamos tudo, ao qual nós se sujeitamos a negar tanta coisa nessa terra, né, por Ele. Então não é em vão. E a gente tem visto nos últimos dias, como fala na palavra, guerras e rumores de guerras. A gente tem visto coisas acontecendo nesse mundo que a gente fica pensando, meu Deus, Jesus Cristo vai voltar já. Jesus Cristo já está vindo. Jesus Cristo já está à porta. E a gente prega muito, arrependei-vos, arrependei-vos. É necessário que a gente faça isso. Mas só, irmão, que a palavra do Senhor Deus diz que é apenas o quê? Começo de dores. É apenas o começo de uma grande tribulação, irmão. O que está acontecendo agora é só o começo. Sempre existiu guerra, sempre existiam conflitos, desde os tempos antigos. Mas a palavra do Senhor nunca esteve tão próximo de se concretizar completamente. E a gente sabe que Ele está próximo a vir. Mas a gente, pela palavra, temos a noção também que não vai ser só isso. Não vai ser, as pessoas falam aí, até mesmo um grande líder mundial falou aí que existe uma bomba nuclear que nem Deus. De fato, irmão, eu creio que existe uma grande arma nuclear aí que pode devastar pelo menos 70% da humanidade, até porque é bíblico. Lá no livro de Apocalipse fala muito sobre metade da humanidade sendo devastada. De fato, terça parte da humanidade sendo destruída. Mas só que outra parte vai ficar, irmão.
outros tantos de pessoas vão viver. E isso não significa de pessoas que pensam que essa arma nuclear acaba com tudo e já é. Não, irmão. É necessário que aconteça mais do que isso. A palavra do Senhor Deus diz aqui, como a gente leu, que é só o começo, irmãos. É só o começo de dores. Grandes coisas vão acontecer. E o que é a coisa mais importante que vai acontecer e mais perigosa, e o fenômeno maior que vai além de bomba, vai além de tudo, sabe o que é, irmão? O anticristo. Ele tem que se levantar. Ele tem que se sentar no trono que é para ser Deus aqui na terra. Ele tem que se achar como Deus. Ele tem que perseguir tudo aquilo que se pareça com Deus. E tem que protestar contra. O apóstolo Paulo pregou sobre isso e escreveu em suas cartas. É necessário que venha um filho da perdição. O que a gente está passando, irmãos, são complicações, são aflições, mas coisas piores virão. Dificuldade virá, irmão. O não na sua porta virá. E o negar a Cristo também virá. Glória a Deus, aleluias. Virá o anticristo, ele se levantará e ele tentará escravizar toda a humanidade num regime militar. Adore somente a mim e não a Deus. Ele não é Deus. Ele se sentará no trono que era para ser de Deus. Aleluia. Aqui na terra, louvado seja o nome do Senhor. E vai ali banir tudo que tiver o nome de Deus. Tudo que for símbolo de adoração a Deus. Em outras palavras, nós não poderemos andar com a Bíblia debaixo do braço, como nós andamos hoje. Nós não poderemos citar escrituras, nem falar da palavra com os íntimos, como a gente prega hoje livremente, abertamente. Nós não podemos nem tocar nesse nome, irmãos. Ou melhor, aquele medroso não poderá ter intimidade de falar, de pregar a palavra de Deus. Mas aquele que não temer, aquele que tiver verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, aquele que for ousado, de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo, não tem anticristo, não tem lei marcial, não tem nada que nos faça impedir de pregar a palavra de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque naquele dia, irmã Maria, quem estará pregando, quem terá autoridade ali, naquele momento ali de regime militar anticristo, que disse, ninguém mais pode pregar, eu não quero mais ouvir uma palavra desse Deus, eu não quero mais ouvir ninguém pregar sobre Cristo, eu quero esquecer que Cristo existe. Aqueles que tiverem o Espírito Santo de Deus estará ecoando nos quatro cantos do mundo. Só o Senhor é Deus, não há outro semelhante a Ele e nem nunca haverá. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que eu preguei na igreja que eu falei na igreja que eu congregava antes. E eu acho que os que estão aqui nem lembram disso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que dizem, irmão Rodrigo, que para pregar tem que ter dom. Tem que ter dom para pregar. Isso é a mais pura mentira, irmão. Você não tem que ter dom para pregar, sabe por quê? Porque a própria Bíblia diz, ide e pregai o Evangelho. Aleluia. Ide. Você não tem que ter dom, você tem que ter coragem, você tem que ter capacidade no seu interior, iniciativa. Não é dom, irmão. Qualquer um que sobe aqui em cima e diz, Deus é bom, tem a autoridade de pregar. Qualquer um que tem um bom testemunho, qualquer um que reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, tem o dever de pregar a palavra. Essa criança, ela tem o dever de pregar a palavra. Essa criança, ela tem um dever de pregar a palavra. Minha filha, ela tem o dever de pregar a palavra. Nós que estamos aqui presentes, nós que somos humanos, que fazemos a humanidade, temos o dever de pregar a palavra. Não é dom, é obrigação. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele dia, Deus separará, irmão. Deus guardará aqueles que não tiverem dom, mas sim ousadia para pregar o Evangelho de Deus, mesmo em tempo de ser perseguido, em tempo de ser degolado, morto pela palavra. Será igual o apóstolo Paulo, ali em meio a ser decapitado, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele quer dizer o quê? Porque ele combateu o bom combate, matou a sua própria carne, acabou a carreira
barreira, pregou o evangelho até onde podia e guardou a fé, sempre buscando a Deus, nunca negando a sua palavra. Glória a Deus. É dessa forma, irmão. Vai ter perseguições. Vai ter perseguições. Mas nós temos que saber, irmão. Eu vi um pequeno trecho de um vídeo antigo, esses dias, de cristãos sendo mortos, irmão, decapitados, sabe que isso foi em 2015. Umas pessoas que foram mortas, decapitadas não, degoladas, uma faca passou no pescoço dele e degolou eles ali no Oriente Médio, ali. Todos os trabalhadores, pessoas que tinham seus ofícios, pessoas comuns, que foram degoladas porque elas não negaram a Cristo e nunca, jamais renunciaram a Ele. Irmão, eu pude ver no semblante dessas pessoas que morreram, eu não vi nenhum. Eu estava comentando isso com a irmã Luana, eu não vi nenhum, irmão Rodrigo, eu não vi nenhum. Está aí no YouTube, vocês podem assistir, 2015, cristãos que foram mortos. Irmã Isna, você viu ali o semblante de alguém triste, o semblante de alguém chorando, pedindo misericórdia? Não, todos de cabeça erguida. Irmão, não foi ar, não foi coisa cinematográfica, não, foi realidade. Eles estavam de cabeça erguida assim, ó, e com a faca no pescoço, irmão. Aí você pode dizer, meu Deus, como esses homens tiveram essa coragem e eu não tenho? Irmão, isso não é de você, isso não é de mim. A palavra do Senhor Deus diz que nos últimos dias, o que estará em nós? O Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito Santo de Deus é o que nos fará não negar a Cristo e não se sujeitar a nenhuma punição. Glória a Deus. É por isso que eles estavam de cabeça erguida. Sabe por quê? Eles não temiam a morte. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Hoje nós podemos temer a dor da morte, podemos temer a morte, mas no grande dia, irmão, se nós sobrevivermos, se nós ficarmos vivos até lá, não será nós, mas sim o Espírito Santo de Deus, que pregará nos quatro cantos do mundo, em todo lugar que nós estivermos. Porque por nós, irmão Rodrigo, nós não temos capacidade. Por nós somos covardes, nós somos preguiçosos, nós não temos coragem. É o que foi pregado no culto passado. É o que foi pregado no culto passado, irmão, que a irmã Tamires pregou. Para nós não irmos segundo o nosso coração. Se for segundo o nosso coração, irmão, nós não temos capacidade de alcançar o reino celestial. A nossa sorte, irmãos, que na verdade eu não acredito em sorte, eu acredito na palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A única coisa que nos salva, sabe o que é? É porque quando você ora, irmã Yasmin, quando nós oramos, nós não sabemos orar, mas a palavra do Senhor Deus diz que o Espírito Santo de Deus ora por nós. Então o Espírito Santo de Deus, até na oração, está conosco. Se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, nós estaríamos todos consumidos. Então, irmãos, vamos se preparar. Vamos se preparar, porque nem todos, é bíblico, nem todos no grande dia terão esse privilégio de ter o Espírito Santo de Deus para falar por eles, não. Nem todos dos que estão na igreja, que estão glorificando e exaltando todos os dias, que ali se sujeitam ali por obrigação ou querendo algum benefício, vão ter o privilégio que eu e você teremos. Eu digo eu e você, irmão, porque eu creio. Eu creio que nós seremos separados, nós teremos, irmãos. Nós temos que profetizar. Nem todos terão essa capacidade de ser casa do Espírito Santo de Deus, para naquele dia pregar com autoridade, dizer, ó, eu não temo a morte, pode me matar, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus é maravilhoso, irmãos. Vamos estar preparados. A irmã ali pregando ali sobre... Ela pregando, ela falando que, meu Deus do céu, eu não gosto muito de ir para, eu não gosto muito que ninguém vá na minha casa não, e tal, mas essas pessoas vieram e eu gostei naquele momento, mas não quer dizer que eu ainda quero, irmã. Não é assim não, irmã. Vale a palavra, viu? Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3 em diante, você vai ver os deveres do diácono.
Você é a esposa de diácono. Então, lê a palavra, glória a Deus, aleluia. Vamos encerrar o trabalho para honra e glória. Hã? O que vale é estar quebrando a coisa. Que ele já fez. Glória a Deus, Ano aleluia. passado eu disse, ano passado eu conversando com a menina, eu disse à menina, próximo ano vai ser quebrada alguma coisa. Eu vou abrir Já está quebrado em nome de Jesus. Era a Aninha falando aqui e eu ajoelhado ali repreendendo. Eu disse que eu ali repreendo, Senhor, porque a Aninha está falando em relação a não querer ninguém, porque é errado. Eu repreendendo ali, enjoelhado, eu pregando e repreendendo. Eu repreendo em nome de Jesus. Está o diaconizão aqui, esposo dela aí. Ele sabe o que diz em 1 Timóteo. Então repasse para ele. Deus é bom. Então vamos lá terminar o trabalho para o glória do Senhor Jesus Cristo. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e Criador da terra, Pai Santo e Pai querido, que o Senhor possa, meu Pai Santo, estar conosco, meu Pai, até nos últimos dias, meu Pai, até na aflição, meu Pai, não nos larga, meu Pai Santo. Embora nós somos falhos, meu Pai, o Senhor continua sendo fiel, meu Pai. Então habita em nós, meu Pai Santo. Se nós não queremos te deixar, meu Pai, nós queremos estar contigo, meu Pai, até no último dia, meu Pai. Então tem piedade de nós, meu Senhor Jesus Cristo. Eu clamo ao Senhor Jesus Cristo. Repreende todo mal, meu Pai. Toda seta maligna, meu Pai. Arranca nosso coração de pedra, meu Pai Santo. E nos coloca um coração de carne, meu Pai Santo. Eu clamo ao Senhor Jesus Cristo. Nos leva para nossas casas, para os nossos lares, em paz, nos livra de acidente, meu Pai. Tudo que não vem do Senhor, meu Pai. Toda obra de macumbaria cai por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Senhor Deus, e por fé te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo de Deus desça sobre toda a igreja e todos digam amém, amém e amém. E a vitória é nossa, e agindo Deus, ninguém. Está iniciado o trabalho para a honra e glória do Senhor. Senhor. Se apertar,